Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, no teu caminho, tocando em todas as áreas da tua vida, trazendo liberações, trazendo salvação na tua casa, trazendo transformação, trazendo recursos financeiros, suprimento sobrenatural. Oramos também por portas abertas, oramos para que o favor do Senhor esteja na nossa vida. Senhor, nos entregamos a Ti e nos rendemos a todas as Tuas instruções. Nos guia, nos dirija, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Acordei nessa manhã com uma instrução muito clara do Senhor dentro de mim. E a instrução foi: acorde obedecendo. Acorde obedecendo. O Senhor falou comigo e estávamos fazendo algumas coisas de um jeito. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E faz muitos anos que eu tenho entendido que seguir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, com certeza transforma a nossa vida. A voz de Deus é a voz mais importante na sua vida. Você precisa aprender a ouvir a Deus e a seguir as direções do Senhor para você. Deus me deu uma palavra em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Samuel, dirigido pelo Senhor, foi até a casa de Jessé. E ali ungiu Davi como futuro rei de Israel, mesmo ele sendo menino. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama já no tempo eterno. Davi não era rei, era um menino, mas no destino dele, Deus tinha preparado para que ele fosse rei. E Deus na eternidade viu o que ele iria se tornar. Diferente de nós, Deus já conhece o amanhã. Deus conhece todo o futuro. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a notícia do amanhã, a notícia do mês que vem, a notícia do ano que vem. Ele já sabe de todas as coisas. E nós devemos confiar nas direções de Deus para a nossa vida. E Davi, ele pelo menos viveu 5 estágios em sua vida. Esses 5 estágios foram marcados por momentos de entrega, momentos de obediência de Davi. Uma das coisas que eu vejo em Davi é que a fidelidade do pouco sempre estava em suas mãos. Deus, quando enviou Samuel até a casa de Jessé, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos estavam na roda da mesa, de banho tomado, bem perfumados. Estava tudo pronto, só faltava Davi. No entanto, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Deus, Ele, quando está preparando algo para a nossa vida, quando a unção está vindo ao nosso encontro, quando as bênçãos estão vindo ao nosso encontro, Deus quer que sejamos encontrados fiéis, fiéis ao pouco. Tem gente que diz: não, quando Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Quando Deus abrir a porta, eu vou ser fiel. Você tem que ser fiel agora, no pouco que você tem. É no pouco que você tem. É nos talentos que você carrega. É nas oportunidades que Deus te deu, que você tem que ser fiel a Deus. Há pessoas que nem do primeiro estágio passam,
porque não são fiéis a Deus. Elas falam uma coisa para Deus e quebram. Elas não têm consistência naquilo que dizem para Deus. Então Deus as abençoa e elas acabam tratando a bênção de Deus como qualquer coisa. Eu tenho aprendido que Deus procura os fiéis à terra e que a nossa fidelidade nas pequenas coisas está construindo um peso de glória. Por isso, meu conselho para você é: comece a cuidar melhor daquilo que Deus tem confiado a você. Cuide bem da sua família, cuide bem das suas finanças, cuide bem da missão que Deus te deu. Seja fiel dentro do seu trabalho, na empresa que você está. Seja fiel quando alguém confiar a você os bens dele, confiar a você a casa dele. Se você aluga uma casa, se você aluga um apartamento, seja fiel à pessoa que está alugando aquilo para você. Sabe por quê? Porque a fidelidade é um princípio que vai te abençoar. Quando você é fiel nas pequenas coisas, você deixa portas abertas, portas de favor. Eu duvido que uma pessoa que alugou uma casa ou alugou um apartamento ou um prédio para você e que você cuidou bem, foi um bom administrador, foi um bom pagador de aluguel, eu duvido que aquela pessoa não alugaria de novo para você. Por isso, a fidelidade nas pequenas coisas. O segundo estágio que Davi ele passou, ele viveu ajudantes do destino cruzando o caminho dele. Davi consultava a Deus para tudo. E como fruto disso, Deus enviava pessoas para ajudá-lo na sua caminhada, pela sua fidelidade, pela sua obediência. Deus colocava as pessoas certas no caminho. Sabe o que eu peço para Deus? Senhor, me apresenta as pessoas certas e tira as erradas do meu caminho. Porque gente para desencaminhar, para enganar, para mentir, para torcer, tem aos montes. Agora, gente que verdadeiramente vai ser leal a você, que vai ser fiel, que vai acreditar na sua visão, que vai ser um amigo para todas as horas, que vai estender a mão para você, que vai abrir a porta, esses são raros. Esses são raros. É por isso que nós temos que confiar na fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor na nossa vida que deve prevalecer. Obediência, como eu disse, nas instruções que Deus vai te dar. E então Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Davi tinha Jonatas, o filho do rei. Saul estava louco, mas Jonatas era amigo de Davi e avisou Davi da maldade do pai contra a vida dele. Entenda, Deus não coloca rótulo de advertência na grandeza. Não. O nosso Deus é um Deus que vê o que estamos construindo e se estamos reconhecendo o que Ele está fazendo na nossa vida. Ele não lhe diz que quando você conhecer essa pessoa, isso mudará a sua vida. Ele não lhe diz que quando você passar por uma porta especial, nunca mais você será o mesmo. Ele não lhe diz que esse pequeno trabalho, essa pequena tarefa que você está fazendo, será o catalisador através do qual o seu destino é liberado. Ele não lhe diz nada assim. É por isso que as maiores oportunidades, elas vêm disfarçadas de uma coisa simples, de uma coisa até mesmo feia, mas que por trás daquilo tem uma grande bênção para a sua vida. Você sabe que o homem pode não ver, mas Deus vê a tua fidelidade nas pequenas coisas. Você lembra do administrador fiel, que tinha 5 talentos e que granjeou mais 5, que tinha 2, granjeou mais 2, o que tinha 1 enterrou? Entenda,
ele não sabia que ia ganhar mais 5 talentos, ele não sabia que ia ter, uma multiplicação tão incrível na vida dele pela fidelidade dele. Mas foi o que aconteceu, porque Deus não coloca rótulo na grandeza. Ou seja, a pequena tarefa que Deus te deu, se você for fiel, Deus vai te honrar. Até quem Deus manda para a sua vida, a maneira como você trata essa pessoa, vai dizer muito a respeito daquilo que Deus vai colocar no teu futuro. Eu sempre conto a história de um profeta que eu conheci, que viajava com a esposa e com um monte de filhos. Era um monte de filhos. Eu hospedei eles na minha casa, quando eu morava lá no sul ainda, e eu e a minha esposa não tínhamos nem filhos ainda, e ele tinha uma vida de missionário muito simples, extremamente simples, mas era um homem de Deus, uma pessoa incrível, extraordinária. E eu e a minha esposa estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. A gente nunca gostou de dívida, então estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. E tínhamos juntado, na época eu não me lembro se era 3 mil reais, era um valor mais ou menos assim. E Deus tocou tão forte no meu coração de pegar e semear aquele valor na vida daquele missionário. E eu tinha demorado talvez uns 8 meses para juntar aquele valor. E eu quando olhei para a vida daquele homem, eu vi que ele era uma terra fértil. Olhei para os filhos dele, eu vi que ele era um homem de Deus. E eu semeei na vida dele, ele orou por mim, pela minha esposa, chorou quando eu dei a oferta, a generosidade para ele. E Deus me abençoou tremendamente depois que isso aconteceu. Eu quero dizer para você que Deus conhece, Deus não coloca rótulo na grandeza. Muitas vezes você vê uma coisa e você pensa, puxa, mas será que vale isso, honrar dessa maneira? Vale. Porque ali Deus está provando o teu coração, Deus está provando a tua fidelidade, Deus está provando o teu amor. E eu peguei aquela oferta e semeei na vida daquele missionário e posso lhe garantir, até hoje eu colho fruto daquela semente que eu ofertei na vida deles. Porque a gente nunca sabe, há pessoas que Deus envia para o nosso caminho já para a gente abençoar ela. Porque por meio dela Deus vai abrir outras coisas para a gente. Deus é fiel. Quando coloca alguém no teu caminho, para cruzar o teu caminho, é para te abençoar. É para te abençoar. Então honre essa pessoa, trate ela bem, seja educado com ela, facilite a vida dela, ajude-a. Nós vivemos uma vida hoje tão egoísta, onde a gente pensa só na gente, em resolver os problemas da gente, em cuidar da gente, em lidar com aquilo que é da gente. Mas lembra daquela viúva? A viúva de Sarepta, que Elias chegou lá e Elias disse, prepara para mim um bolo, me traz um pouco d'água. Ela disse, meu senhor, eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Elias disse, isso é suficiente, faz primeiro para mim. Ela fez para ele e ela viveu uma multiplicação extraordinária. Eu não acredito em pessoas que pregam a desonra. Eu não acredito em pessoas que pregam que você não tem que semear, que você não tem que honrar. Você tem que honrar seus pais. Você tem que honrar quem dá o emprego para você. Você tem que honrar quem ensina a palavra para você. E você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Você tem que honrar. É por isso que essas pessoas Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos uma bênção na vida deles. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Toda pessoa. Eu nunca deixei alguém sair da minha casa, eu nunca deixei alguém sair do meu escritório sem presentear essa pessoa. Porque eu acredito no poder da semeadura.
eu acredito no poder da honra e que Deus pode usar pessoas como ponte, sabe, para um outro nível na sua vida. Toda vez que eu recebi alguém na minha casa, toda vez que eu recebi alguém no meu escritório, a pessoa não saiu de mãos vazias. Deus nos deu a prática com a gestão de responsabilidade, porque Ele está nos preparando para a grandeza. Se não conseguirmos lidar com as pequenas coisas, nunca seremos capazes de lidar com as grandes coisas. Se você não está conseguindo lidar com aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, peça a Deus graça para você derramar o máximo de excelência, o máximo de generosidade em cima daquilo, e Deus vai te abençoar. Às vezes as coisas estão travadas na nossa vida, porque não estamos lidando certo com as nossas conexões. Às vezes não estamos sendo abençoados, porque não estamos semeando honra, hospitalidade, educação. Não estamos também facilitando para as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho, que podem ser portas de acesso para coisas futuras. Grandes coisas que aconteceram na minha vida veio de eu servir as pessoas. Grandes oportunidades, negócios, primeiro eu servi, primeiro eu ajudei e depois eu fui abençoado. Pessoas, inclusive, que eu fui intermediário, até mesmo de negociação. Eu fui intermediário, eu ajudei, olha, fala com fulano, passei o telefone. Conheço muita gente. E a pessoa finalizou o negócio. Quantas vezes isso aconteceu? Deixa eu dizer para você, se você tratar de forma correta as pessoas que cruzam o seu caminho, você vai ser abençoado. E isso vai respingar em todas as áreas da sua vida. Eu nunca tratei mal um pastor que veio na minha casa, eu nunca tratei mal um missionário que veio na minha casa ou alguém que veio no meu escritório. Eu sempre procurei dar o meu melhor. Quando, sabe, eu vivia numa extrema simplicidade e depois quando Deus me abençoou um pouco mais. Sempre procurei servir bem as pessoas. E isso tem redundado na minha vida em forma de muitas bênçãos. Pode acontecer com você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, vou continuar essa palavra na ministração da noite, certo? Na oração da noite, e convido você a estar junto com a gente às 18 horas. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos orado e temos declarado aqui. Quero também dar um testemunho aqui para você, testemunho da Amanda, e ela escreveu assim: eu fiz uma mamografia que acusou uma mancha e por isso seria necessário fazer uma biópsia. Coloquei em oração e no sábado, dia 8 de março, durante a sua oração da manhã, orei novamente enquanto o Senhor orava pelas enfermidades. Ao refazer a mamografia para a biópsia, a doutora não encontrou nada. Ela olhou, refez o exame e nada mais estava lá. Deus é fiel, obrigado por suas orações. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Deus fez milagre. Pode refazer quantas vezes o exame que quiser. Deus já fez o milagre. Deus já fez a obra. A mancha já sumiu. Para a glória de Deus. Amém? Jesus opera milagres e eu acredito. Antes de eu declarar o Salmos 91, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, amém? Compartilha com 7 pessoas. Eu tenho um anúncio que eu vou dar aqui no canal, um anúncio que eu vou dar dia, deixa eu pegar aqui certinho a data, no dia 24 de março. Aliás, dia 24 não, dia 31 de março. Dia 31 de março, eu vou dar um anúncio, se Deus me permitir, muito importante aqui para vocês, tá? Dia 31 de março. Então, aguarde em nome de Jesus. Quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus, esse devocional incrível que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e Unção do Rompedor, a unção que Deus derramou sobre Davi.
que fez ele romper e chegar no trono de Israel. Essa unção, nós precisamos buscá-la. E se você não é aluno ainda da Academia Quindo Global, eu convido você a se tornar o nosso aluno na Academia Quindo Global. E para você se tornar nosso aluno é só você ir no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar aluno da Academia Quindo Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quindo, falando sobre o profético. Um lindo testemunho, inclusive, de um convidado que eu trouxe aqui no Dreams, onde ele tinha muita resistência ao profético. Ele tinha resistência com visões, ele tinha resistência com Deus falando, e ele conta o testemunho dele e como Deus abençoou a vida dele após ele ter entrado no profético. Então, é um podcast exclusivo, vai sair dentro da Academia aqui no Global. Por isso, vem ser nosso aluno, você não vai se arrepender, vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, vou declarar o Salmo 91, enquanto isso, coloca aqui e eu estarei orando por você. Amém? Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Maria Cecília, que está aí. Deus te visita, Maria Cecília. Deus derrama graça sobre a tua vida. E o Senhor te liberta de uma dor nas pernas que você tinha. Sê curada, sê livre em nome de Jesus. Deus também me deu um nome, Pompeu. Eu não sei se isso é nome aí de alguém, ou é uma região, é algo que é familiar para alguém que está me ouvindo. E sabe o que Deus me mostrou? Uma grande conquista no seu caminho. Seja você quem for, uma grande conquista no seu caminho. O Senhor também me falou de uma pessoa de sobrenome Hecker, Deus abrindo portas para você. Hoje sendo um dia de boas notícias, de comunicação, de bênçãos na tua vida, no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar também com a Maria Eduarda, que está aí me ouvindo nesse momento e que tem uma filhinha de 9 anos e um filho de 13. Deus te visita a tua casa, acalma teu coração, toda a tempestade vai passar e você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Também quero falar com esse homem que trabalha no caminhão, que está aí me ouvindo, que o Senhor está contigo. Você já viveu 2 divórcios na sua vida e o Senhor não se esqueceu de ti. Confia no Senhor, porque o Senhor está à frente. Amém? O Senhor está à frente da tua vida e você vai receber sinais de Deus essa semana na tua vida, de coisas que estão mudando. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você agora, mas vamos ficar combinados. Quando acabar a oração, quem não compartilhou, compartilha com 7 pessoas, não esquece. Eu estou aqui te abençoando. Seja um semeador também na vida de alguém e manda essa oração para outra pessoa. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo,
coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo. Estamos nessa campanha, Senhor, orando pelo novo de Deus. Estamos nessa campanha acreditando que o milagre, o sobrenatural está entrando nessa vida. Senhor, que Tu nos encontre fiéis ao Teu propósito, fiéis às coisas que o Senhor coloca na nossa mão. E Te pedimos perdão, Senhor, por toda vez que não honramos, por toda vez que deixamos de ser fiel, por toda vez, Pai, que não cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, que assim como Davi viveu o extraordinário pela sua fidelidade nas pequenas coisas, que nós também possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, projetos, sonhos e família. Oramos agora, Senhor, para que essa unção do rompedor venha sobre a vida de quem é fiel, sobre a vida daquele que está clamando, que está dizendo: Senhor, eu tenho cumprido princípios, eu tenho andado por princípios. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que se rompa agora as cadeias espirituais, as amarras do inimigo, o laço de Satanás seja cortado e que essa pessoa seja visitada agora para a glória do nome de Jesus Cristo. E que toda ação contrária caia por terra. Oro também para que seque completamente todo tipo de influência maligna ou de fluxo do inimigo na vida dessa pessoa, que acabe toda e qualquer arma de Satanás que tem sido usada para trazer tropeço, para trazer atrapalho na vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que fazer no seu casamento, na sua vida sentimental, dá vitória, Pai. Dá vitória a essa pessoa, que a Tua mão venha sobre a vida dela, livra ela do mal, livra ela do laço, que a ação do inimigo seja quebrada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração é para que milagres sejam liberados. A minha oração é para que milagres sejam liberados, que a ação contrária seja desfeita agora e que o Senhor cubra esse casamento com o Teu precioso sangue. O Senhor dê ideias, abra portas de oportunidade. Apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre para cada pedido de oração. Em nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre, ser abençoado, que as portas se abram para você no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus está tocando em muitas vidas. Renda-se a Ele. Se você ainda não se rendeu a Ele, aceite Jesus como teu Salvador. Faça uma oração e diga: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Meu coração é Teu, minha vida é Tua, minha família pertence a Ti. A Ti toda a glória, Jesus. Amém? 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser. Forte abraço, paz. Seja contigo e com toda a tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado, e tudo completo. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe o nosso dia, com graça, com favor, com a Tua misericórdia. O Senhor renove nossas forças e o Senhor libere a Tua unção poderosa sobre nós. E nós oramos o nome de Jesus, para que tudo aquilo que essa pessoa tem orado, Senhor, para que o Senhor dê a ela clareza, para que o Senhor mostre para ela o que tem que fazer, em quem confiar, se ela deve ir em frente nesse negócio ou não, que ela receba a resposta divina. Também Te agradeço, Pai, por todo o livramento. Te agradeço por todo o livramento que o Senhor tem dado a Teus filhos e filhas. Proteja-os, Pai. Fortalece-os. E eu quero declarar, Pai, são grandes as coisas que o Senhor tem reservado para os Teus, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu tenho um recado de Deus muito importante para alguém que entrou aqui nessa live agora. Deus te deu uma segunda oportunidade, por amor a alguém que ora por você. Não
perca essa oportunidade. O laço da morte foi cortado, porque grande é o propósito de Deus na tua vida e também porque tem alguém orando por você. Eu quero liberar essa palavra e eu quero também orar por toda pessoa que sabe que carrega algo grande, mas que por medo não vai adiante na sua missão, no seu propósito. Sabe o que pode fazer, sabe que pode realizar coisas maiores, mas o medo está impedindo. No nome de Jesus, hoje, esse espírito do medo está repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Deus é maior. Deus é maior do que esse medo. A confiança em Deus está te guardando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com cada um de vocês. Você que está entrando agora nessa oração, já compartilha nos grupos. Se você é uma pessoa influente, pega o link da oração, compartilha nas suas redes sociais, que Deus fala. E isso deve ser valorizado por nós. Deus está falando aqui desde que eu comecei essa oração. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, te inscreve. Foi Deus que te trouxe aqui a um propósito. Existem 3 maneiras para alcançar um grande avanço. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. E no verso 6 de Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa a fé das pessoas. Deus recompensa a sua fé de estar aqui nessa oração. Deus recompensa a sua fé. Agora, se você não usa a sua fé, como que você vai receber recompensa? Se você deixa o sono lhe vencer, se você deixa o cansaço lhe vencer, se você deixa a falta de disciplina ser um senhor na tua vida, como que você vai estar agradando a Deus? Porque a fé sem obras é morta. Então segura essas 3 coisas. E a primeira delas é amplie a sua visão. Toda pessoa que quer realmente avançar na vida, ela precisa ter uma visão maior. Não seja como eu, que tinha uma visão tão pequena das coisas, que tudo que pensava era quitar uma casa que eu havia comprado para pagar em mais de 20 anos. Minha visão era tão pequena que tudo que eu pensava era quitar a casa e fazer um puxadinho no fundo do meu terreno, para os meus filhos virem me visitar e nós fazermos um churrasco no fim de semana. Essa era a minha visão de vida, minha perspectiva de futuro. E quando o Senhor começou a me mostrar que tinha planos maiores para a minha vida, sabe, eu não imaginava que as coisas iriam acontecer do jeito que aconteceram, mas foi possível. Comecei a ampliar a minha visão. As promessas de Deus na nossa vida começam a mudar a forma como nós vemos. Porque quando você vê por um outro ângulo aquilo que Deus colocou na sua vida e você alcança uma maturidade nisso, as coisas, sabe, vão se encaixando e vão se tornando cada vez maiores. Eu acredito que toda pessoa que sonha, ela nunca sonhou tanto que ela poderia viver. Ela nunca sonhou isso. Mas as coisas foram acontecendo e ela foi entrando em uma visão cada vez maior e foi se conectando com pessoas e foi ampliando mais a sua visão. Então eu aprendi que a visão de uma pessoa pode ser ampliada e ela vai ser muito ampliada a partir do momento que você descobre que é possível você alcançar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, Abraão, olha para as estrelas do céu. E Abraão olhou para as estrelas do céu, o Senhor disse para ele, assim vai ser a tua descendência, vai ser impossível de ser contada.
Eu quero dizer uma coisa para você: Deus sempre nos leva a lugares onde a nossa visão ela pode ser totalmente ampliada. Você precisa se aproximar de Deus e conhecer o que Deus tem para a sua vida. Sabe, e um detalhe, eu já tinha promessas de Deus na minha vida, mas eu não tinha uma visão ampla. Eu não conseguia ver além daquela minha realidade, eu não conseguia ver além daquela cidade pequena, eu não conseguia ver além, sabe, das dificuldades que eu vivia, a dificuldade para pagar o aluguel, a dificuldade, sabe, para levar a mensagem, para poder pagar um bom programa de rádio na época. Eu não conseguia ver que existia algo maior ou além daquilo. Eu sabia que havia portas, mas eu não sabia que eu poderia entrar por essas portas. E eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus é Deus do impossível. Eu estou diariamente na TV Bandeirantes, estou diariamente na Rede TV. E ontem eu recebi a proposta de uma terceira emissora. E ao saber do valor dessa terceira emissora, eu comecei a orar. Eu disse: Deus, hoje eu não tenho como entrar nessa terceira emissora, mas o Senhor é poderoso para fazer além, para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aí você começa a pensar uma coisa: se Deus tem o poder de fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, além da minha visão, né? Por que eu não consigo alcançar? Como que Deus vai fazer além da minha oração? Aí tem uma cláusula nesse contrato aí do Espírito de Efésios. Diz assim: segundo o poder que opera em nós. Como assim o poder que opera em nós? Entenda, Deus derrama uma porção do seu propósito na vida de cada um de nós. Esse é um poder que leva você a mais. É um poder que leva você a um romper maior e que vai fazer você ir além da sua oração. Agora, e se eu disser para você que quanto mais você busca a Deus e você se rende em obediência a Deus, mais você recebe desse poder? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o segredo é me encher do Espírito Santo para viver tudo que Deus tem para a minha vida, me encher do Espírito Santo em obediência, em santificação, procurar ser amigo do Espírito Santo, para que esse poder ele seja derramado abundantemente na minha vida e Deus possa fazer na minha vida muito mais do que as minhas orações. Porque enquanto eu orava para pagar uma parcela da minha casa, enquanto eu orava para pagar as contas da igreja, enquanto eu orava, para sair das situações difíceis que eu estava, Deus estava me enchendo da presença dEle, para que o poder dEle na minha vida me levasse muito além das minhas orações. Ou seja, você ora por uma coisa e Deus dá para você infinitamente mais, se você o buscar de todo o seu coração, de toda a sua entrega, de toda a sua rendição. Porque às vezes nós estamos querendo Deus na nossa vida, mas não há uma entrega genuína, sabe? Nós vemos os homens hoje construindo os seus reinos. Eu não vejo errado, sabe, você construir a sua vida. Você tem que construir a sua vida. Você tem filhos, você quer deixar uma herança para os seus netos. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então isso é uma coisa boa, é uma coisa justa. Mas se eu disser para você que você tem que pensar também no propósito de Deus com essa riqueza que Deus te deu. Você tem que pensar no propósito de Deus com esse talento que Deus te deu, com esse dom que Deus te deu, com essa capacidade que Deus te deu.
E o que Deus te deu é para ir além das tuas orações. É por isso que existe uma maneira de você ir além das tuas orações, e é aumentar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que essa palavra tenha lhe ajudado, amém? Quando eu li esse versículo de Efésios 3:20, me abriu muito, sabe, a minha mente, porque Deus pode fazer além do que eu oro, segundo o poder que opera em mim, ou seja, existe uma cláusula para Deus fazer infinitamente mais. Eu tenho que buscar o poder de Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus, para Deus fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino para Ele. Que coisa tremenda! Você recebe essa palavra? Então declare aqui nos comentários: Deus vai fazer muito mais do que eu oro. Escreve aí: Deus vai fazer muito mais do que eu oro. E para isso acontecer, você vai buscar o poder de Deus na sua vida. Amém? E assim, como existem mulheres que estão me ouvindo aí, que querem engravidar, estão pedindo a Deus essa bênção, esse milagre, e eu quero, em nome de Jesus, declarar essa bênção nos teus braços, a concretização desse milagre. Em nome de Jesus, seja feita conforme a tua fé, mulher, que está aí orando para Deus te abençoar, para que você consiga engravidar. Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu também, enquanto estou liberando essa palavra, Deus me mostrou a vida de um homem que está me ouvindo. E o Senhor me mostrou muitas varizes nas pernas, sabe? Deus me mostrou também certos problemas que você está nas canelas, sabe? E seja qual for o problema que você está, eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Simone, e ela mandou o seguinte testemunho para a gente: graça e paz. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu sou fruto do compartilhar da minha mãe, olha só, por isso que você tem que compartilhar aí. Há cerca de 4 dias, durante a live da oração da manhã, o Senhor recebeu uma revelação do Espírito Santo sobre alguém com alergia na cabeça e declarou que Deus estava curando essa pessoa. Eu já sofri há mais de 3 meses com uma alergia insuportável no couro cabeludo, sem conseguir mais suportar. No momento que a palavra foi liberada, eu recebi, e desde então comecei a notar a diferença. Hoje estou curada, glória a Deus, obrigado. Deus abençoe grandemente a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Simone. Deus é fiel, Ele é Deus de milagres. Jesus Cristo cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu creio nisso. E eu quero declarar o Salmo 91 e orar pela vida de cada um de vocês que está aqui. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. O livro Café com Jesus, um devocional profético, que vai te abençoar muito. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nesse livro aqui, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Tremendo! Esse livro aqui, Deus vai falar muito com você. E você pode adquirir todos os meus livros lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Inclusive, eu aconselho você a adquirir o nosso devocional para que você venha crescer espiritualmente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, o que é a Academia Kingdom? É um treinamento que dura 1 ano, e nesse treinamento, 2 vezes por semana, às vezes até mais, dependendo dos nossos compromissos, eu dou direções para as pessoas lá dentro. Ou seja, você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou ensinar para você sobre os dons espirituais, como você buscar o poder de Deus. Vou ensinar para você também algumas coisas sobre sabedoria, sobre liderança, enfim, é um treinamento completo. São vários módulos. Agora eu estou no módulo ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Então, se você quer aprender mais, crescer, se você quer um avanço maior na sua vida, venha ser aluno da Academia aqui no Global. E nesse domingo,
Esse domingo nós vamos ter o evento Passando o Manto dentro da academia aqui no Global, onde estou abrindo os segredos da unção que Deus tem me mostrado, como que Eliseu recebeu a unção de Elias e como que a unção muda a vida de uma pessoa. E na terceira ministração, que vai ser a semana que vem, eu vou fazer uma ministração especial sobre todos os alunos da academia aqui no Global. Então eu convido você a participar. Vá no meu site agora mesmo, ou depois que acabar essa oração, e faça a sua inscrição para se tornar um aluno da academia aqui no Global. Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilha. E eu quero aqui, publicamente, abençoar a vida de cada parceiro do nosso ministério. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E também de cada intercessor. É um desafio, gente, estar na televisão. Eu digo para você que eu realmente tenho também semeado junto com vocês. E se não fosse Deus, com certeza eu já teria desistido desse projeto ano passado. Mas estamos em 2 emissoras, falando para milhares e milhares de pessoas todos os dias. E pessoas estão sendo abençoadas. E eu glorifico a Deus. Sabe? Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Senão não tem propósito, sabe, de você vencer ou ganhar prêmio ou ser uma pessoa influente. Tudo tem que ser para a honra e glória de Jesus. Então essas pessoas que estão sendo abençoadas através da televisão, isso é uma bênção de Deus. Amém? É uma grande bênção. Eu sou grato a Deus, porque cada um dos meus parceiros, só Deus para abençoá-los. E aqueles que oram por mim, para que Deus também me abençoe, para que eu possa estar firme e também contribuir com o programa de televisão, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu sou grato. Amém? E acredito que as orações de vocês me sustentaram em muitos momentos. Obrigado. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e vamos profetizar: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Aí você diz assim: não, mas eu estou quebrado, então Deus vai te restaurar. Você não chegou nessa oração por acaso, Deus vai te restaurar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração é para que todo aquele que está enfermo seja curado agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, fibromialgia. Problema, Senhor, até mesmo nos órgãos internos, no coração, nos rins, no fígado. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo dá saúde. Todo tipo de incapacidade motora, todo tipo de problema que essa pessoa tem, visual ou auditivo, eu quero declarar saúde. Jesus
te dá saúde agora, por suas pisaduras fomos curados, ser curado agora, receba o poder de Deus sobre a tua vida, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo, agora, que o toque divino venha sobre a tua vida, que todo tipo de vício seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo, toda depressão, angústia, aflição, tudo aquilo que traz insônia, perturbação, ansiedade, seja livre agora, que toda cadeia espiritual, que tudo aquilo que te amarra a ti ou a tua casa seja desfeito e que a paz de Jesus Cristo entre na tua vida. A paz de Jesus Cristo entre na tua casa, que o Senhor te honre, que o Senhor libere graça, favor sobre ti e que você possa viver o extraordinário de Deus. Senhor, faz muito além das nossas orações, toque-os com o teu poder. Senhor, leva-nos além, dá-nos uma visão ampla. Senhor, que o Senhor possa aumentar os nossos sonhos, os nossos projetos, para vivermos o que Tu tens preparado. E te pedimos, Pai, coloca na nossa vida tudo o que nós precisamos, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, nos conduza, doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre a nossa vida, libera a Tua graça sobre a nossa vida. E nós oramos, Senhor, para um fortalecimento sobrenatural na nossa vida. Vem com o Teu poder e libera da Tua graça em nós, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço o Teu favor, eu peço a Tua graça, Senhor, e que essa pessoa possa viver o melhor de Deus na sua vida e na sua casa, que dentro da sua casa haja união, que dentro da sua casa haja felicidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere bênçãos financeiras, haja uma provisão sobrenatural nessa empresa, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Oro também, Senhor, para que tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa está colocando agora nos pedidos de oração, haja uma intervenção no nome de Jesus. Eu apresento diante de Deus e declaro, já está resolvido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu quero profetizar. Tudo aquilo que estava para resolver, já está resolvido. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, cele essa palavra agora, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser, 9 da manhã, e depois às 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua